Olá, aqui é a opinião de Vidiversos, com o jornalista Vitor Vieira. No debate presidencial da TV Bandeirantes, era inevitável que se falasse em educação. Todos os candidatos abordaram esse tema e foi aquele festival de clichês de sempre. O mesmo blá blá blá. Faltam verbas, os professores precisam ser melhor remunerados, é preciso dar mais atenção aos primeiro e segundo graus e menos dinheiro para o ensino universitário, que hoje come o grosso dos recursos públicos da área. Apenas um candidato mudou o tom nesse assunto, e foi Jair Bolsonaro. Ele propõe a ampliação do modelo das escolas militares. Bolsonaro está certo. No Brasil inteiro, as escolas militares são as melhores do país em todos os níveis. A Academia Militar de Agulhas Negras é um grande exemplo. O ITA e outras escolas do gênero são as melhores. Os colégios militares do Exército Brasileiro são imbatíveis na comparação com escolas públicas e privadas no país inteiro. E as escolas das polícias militares no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Alagoas e outros estados estão entre as melhores do Brasil, superando todas as escolas privadas. Todas essas escolas militares são gratuitas, mas só se entra nelas por meio de um processo de seleção, um exame de admissão. O que diferencia as escolas militares tão bem-sucedidas de outras escolas no Brasil? A diferença está nos princípios que as orientam. Nas escolas militares vigoram os princípios da ordem, da disciplina, da hierarquia. E é nesse ambiente que os jovens se educam, formam o seu conhecimento e o seu caráter. Nas escolas públicas gratuitas e nas privadas, no país inteiro, via de regra, impera a desordem, a ausência de ordem, fora de ordem. Desde a década de 60, a educação brasileira, pública e privada, foi dominada pelos conceitos de Jean Piaget e, posteriormente, pelo construtivismo aplicado na educação. O conceito básico desta linha de ação, dominada pelo marxismo, é expresso em uma frase: a educação em liberdade, em que o estudante aprende a conhecer e o professor apenas orienta este no seu desenvolvimento no processo. Este tipo de linha educacional marxista elimina a noção de ordem e, junto, vão embora os princípios de disciplina e hierarquia. Estudar é algo que exige disciplina e hierarquia. Sem isto, instaura-se a desordem, na qual nada prospera. Os professores, no império do construtivismo marxista, viram-se livres da obrigação, do dever, de ensinar aos alunos e de verificar o progresso do avanço no conhecimento dos mesmos, já que são os alunos que escolhem o que querem aprender, como querem aprender e quando querem aprender. Assim foram sendo progressivamente abandonados as sabatinas de antigamente, os exames mensais, a aplicação de notas substituídas pelos conceitos vagos, imprecisos e subjetivos. E se chegou ao limite absurdo de alunos passando de ano para ano sem qualquer avaliação de seus progressos na educação. A continuidade criminosa deste tipo de concepção da educação brasileira acabou levando até a situação em que um estudante chega na universidade como um analfabeto funcional, que não sabe escrever 2 linhas seguidas,
tem medo profundo da escrita, porque não sabe se expressar e não consegue entender o significado de qualquer texto. Os alunos brasileiros são campeões mundiais de rebaixamento em nível de conhecimento, de inteligência. Essas são as grandes conquistas do pensamento marxista aplicado na educação brasileira, pública e privada. A única exceção são as escolas militares, porque elas não sucumbiram a esta demência esquerdizante. Continuaram vigorando sob os princípios fundamentais da ordem, da disciplina e da hierarquia. E os resultados falam por si mesmos. Então chegou a hora em que é preciso ampliar a educação militar em todo o país. Chegou o momento em que as principais escolas públicas nas grandes cidades brasileiras, no mínimo nas escolas das maiores 1000 cidades brasileiras, devem ser colocadas sob controle do sistema escolar militar. Em Porto Alegre, por exemplo, as duas maiores escolas públicas tradicionais, o Colégio Estadual Júlio de Castilhos e o Instituto de Educação Flores da Cunha, devem passar para o controle da Brigada Militar, que já mantém o excelente Colégio Tiradentes, com sede em várias cidades do Rio Grande do Sul. Sem dúvida, em menos de um ano, seria realizada uma revolução na educação pública gaúcha e brasileira. O Júlio de Castilhos, que já foi escola modelo no Rio Grande do Sul, onde se formaram grandes líderes nacionais, como o ex-ministro Paulo Brossard, voltaria a este posto, abandonando a condição atual de antro de tráfico de drogas e de drogados que detém neste momento. A mesma coisa aconteceria no Rio de Janeiro com o Colégio Dom Pedro II e se repetiria em outros estados. Estudantes passariam o dia na escola, uniformizados, respeitando professores, prestando muita atenção nas aulas, praticando esportes, respeitando a bandeira, cantando o hino nacional e demonstrando orgulho pela sua escola e seus mestres. Isto não é utópico, isto já acontece nas escolas militares. Trata-se apenas de ampliar um modelo de escola que dá certo, com grandes resultados. Mas o modelo precisa ser aplicado por quem domina o método e não por professores públicos que há muito deixaram de ser professores e agem apenas como doutrinadores ideológicos a serviço de partidos revolucionários, estilo o muito corrupto PT e seus puxadinhos. O Brasil tem jeito. Pode ser recuperado em muito pouco tempo. Para que aconteça a recuperação, é preciso recuperar, em primeiro lugar, a educação brasileira. Isto pode ser facilmente alcançado com a ampliação das escolas militares. Chegou a hora, o desafio é urgente. Até mais.